Até que eu queria só também ler alguns versículos e sair correndo. Brincadeira, irmãos. A responsabilidade é grande, né? De trazer a mensagem. E a minha é uma epístola. Porque eu fiz um resumo, assim, eu fui escrevendo aquilo que Deus falou comigo e não deu tempo de eu colocar, como diz a Nilzinha, na agenda, né, Nilzinha? A Nilzinha gosta de um caderninho, né? Amém? Então, eu quero falar hoje com você sobre a importância de nós termos uma aliança com Deus. Eu sei que faltou algumas pessoas, mas você pode depois compartilhar essa palavra com alguém que faltou. Então, o homem, na vida, ele faz muitas alianças. E Deus também faz alianças. Na verdade, Deus, ele procura alianças com o homem, comigo, com você, né? Só tem um detalhe: as alianças que nós fazemos, elas têm um prazo de duração. E a aliança que Deus quer fazer conosco, elas são eternas, né? Então, as alianças que Deus quer fazer, elas não devem ser interrompidas, que nada venha, né, a interrompê-las. Alianças que transcendam todas as coisas. Aliança, ela é um pacto, um acordo. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes falar de aliança. Talvez você já saiba até de cor e salteado, já ouviu muitas vezes sobre isso. Eu também já havia ouvido muitas vezes, mas Deus começou a falar comigo há um mês atrás, e que era a palavra que eu ia dar para a igreja antes de eu viajarmos, né, de viajarmos para Minas. E eu tive que renovar a minha aliança com Deus, né, antes de sair de lá, e falar algumas coisas que eram importantes para o Senhor, né, renovar meu contrato com Deus. Então, num contrato, são 3 partes em uma aliança. Você tem quem são os contratantes, quem mexe com contrato sabe, né? O que cada um deve fazer e o que cada um vai receber, não é assim? Então, quando eu faço um contrato, eu tenho uma expectativa. Há uma expectativa quando eu estou fazendo um contrato, né? Quando nós fazemos um contrato. Então, quando nós casamos, por exemplo, nós esperamos sermos pessoas felizes. Ninguém casa para ser infeliz, não é? Você casa para ser feliz com aquela pessoa que está ao seu lado. Então, há uma expectativa. Você tem uma expectativa quando você casa. Então, todo contrato ele tem o objetivo também de um resultado satisfatório para ambas as partes. Lá em Gênesis capítulo 9, você não precisa abrir, porque você conhece bem a Bíblia em Noé, sobre a história de Noé, que Deus ele gerou a raça humana. E ele ficou inconformado, insatisfeito com o rumo que a humanidade tomou. Né? Você já leu lá, você sabe. Então, o homem ele se afastou de Deus e começou a fazer muita besteira, ao ponto de Deus querer acabar com tudo. Não foi assim? Então, Deus queria exterminar a raça humana. E os homens, eles chegaram a um padrão que Deus não suportou mais. Então, o que ele fez? Ele olha para a terra e ele procura uma pessoa que seja fiel
que ele possa contar, que ele possa confiar, que ele possa entregar uma missão. Será que é você? E ele, naquela época, ele achou quem? Noé. Ele olha e fala, esse vai ser o cara, essa pessoa. Eu sei que eu posso contar com ele. E aí Deus faz uma aliança com ele. Não é isso? E Deus querendo fazer uma aliança e o homem fugindo da aliança. É você? Será que é você? Então Deus olhou para a terra, achou um homem reto, Noé, um homem temente. E ele olha e fala, esse homem é diferente. E aí ele faz aquela aliança com ele, pede para ele construir a arca no meio do deserto, e Deus salva toda a sua família. A história que você conhece bem. E hoje? Hoje Deus quer fazer uma aliança com você. Amém? Você que é uma pessoa humana, frágil, defeituoso, talvez até problemático. Você que é amarelo, branco, moreno, você que tem casa, você que mora de aluguel, né? Você que tem carro, você que anda a pé, né? Seja como você está, Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer ter uma aliança com você. Então, nós temos que pensarmos o que é aliança. Porque uma aliança envolve compromisso. Então, não adianta você dizer que você tem uma aliança com Deus, né, e viver a sua vida do jeito que você bem entende. Da maneira que você quer. Fazer o que você bem quer, do seu jeito. Dizer o que você quer dizer, e não o que Deus muitas vezes quer que você fale. Dizer que você tem uma aliança com Deus e você escolhe o que fazer. Você escolhe o que você quer. Você escolhe o seu ministério. Você escolhe o que você quer fazer na igreja. Você define a sua vida. Porque quando nós temos uma aliança com Deus, é Ele que dá as coordenadas. É Ele que vai dizer para nós. E que cabe a nós dizermos sim ou não a esse chamado, essa aliança que Ele está nos desafiando. Então, se você diz que tem uma aliança com Deus, mas vive um namoro do seu jeito, faz coisas que atrapalham o reino de Deus, que magoam a Deus, e ainda assim você fala, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Então, uma aliança com Deus envolve nós termos compromisso com Ele. Não buscar apenas aquilo que nós queremos ou precisamos para a nossa vida. Tá? Quem tem aliança com Deus não vive em função das coisas, mas vive em função de uma aliança. Isso é aliança com Deus. Então, a vida ela não para porque você tem uma aliança com Deus. Tá? Mas eu quero dizer para você que tudo que você faz hoje gira em torno de uma aliança que você tem com Deus. Então, quando você joga futebol para os homens, ou as mulheres, eu não sei se as mulheres aqui jogam, lá em Marabá tem gente que joga futebol, mulheres, né? Então, quando você joga futebol, o seu comportamento em campo revela se você tem ou não aliança com Deus. Né? Quando você brinca, quando você conta, às vezes, uma piada, né? Dependendo do que você faz, você glorifica ou não a Deus. Então, as mulheres, quando você vai no salão de cabeleireiro, né, quando você se cuida, dependendo do seu comportamento, você glorifica ou não a Deus naquele salão. Porque eu não sei você, eu detesto salão, eu vou obrigada. Mas eu sei mulheres que amam ir para o salão, fazer a unha, arrumar o cabelo. Eu não gosto. Eu vou porque eu quero ficar bem. Mas
Porque salão, em 5 minutos, você já sabe a vida de todo mundo quais. Eu não sei como que uma pessoa tem capacidade de ir no salão e falar a vida dele todinha e ainda dos outros. Mas acontece, né? Então, mas dependendo do seu comportamento, você glorifica ou não a Deus. E 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim: façam tudo para a glória de Deus, quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, tudo na sua vida e na minha reflete a minha aliança com Deus. E quando nós temos uma aliança com Deus, há poder. Uma pessoa aliançada é uma pessoa fortalecida, ela é firme, ela vence os obstáculos, ela atravessa as montanhas, faz aquilo que ninguém consegue fazer, muitas vezes, ela rompe laços malignos, porque ela é uma pessoa aliançada, ela é uma pessoa compromissada. Então, Deus, Ele fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Isaac, fez uma aliança com Jacó, Deus fez aliança com vários homens, fez com Moisés, né? Quando Deus faz uma aliança com Moisés, ali, né, aos 80 anos no deserto, cuidando dos bichos, Deus manda ele voltar para o Egito, não é? E falar com o faraó, e o torna o libertador de Israel. Então, quando nós temos uma aliança, nós estamos protegidos. Você sabia disso? Quando nós temos uma aliança com Deus, nós enxergamos quem somos e o que Deus pode fazer através de nossas vidas. Então, é só uma introdução. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, por favor. Agora nós vamos começar a falar da palavra. E eu quero falar com você a importância dos componentes de uma aliança, baseado nesse texto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, eu abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero ficar só com esses 3 versículos, depois você pode ler mais na sua casa. A aliança tem alguns componentes que são importantíssimos para a nossa vida. Quando eu digo que eu tenho uma aliança com Deus, um dos primeiros ingredientes importantíssimos dessa aliança é a renúncia. Sair da terra, da parentela e ir para onde eu te disser. Então, Abraão poderia falar: Deus, olha, Senhor, eu não terminei a faculdade, eu ainda não estou ganhando o salário que eu gostaria, eu ainda, Senhor, agora que eu estou estabilizando a minha vida, está tudo bem, né? Já paguei todas as minhas contas, comprei uma casa, olha, Deus, até um carro eu tenho. Ele poderia dizer para Deus, se ele quisesse: eu já estou adaptado aqui, e, além de tudo, eu estou com a idade avançada. Não dá para o senhor chamar outra pessoa no meu lugar? Não é? Mas, baseado na história de Abraão, nós vemos que idade não é problema para Deus quando Ele quer usar alguém. Ele usa quando Ele quer, qualquer pessoa. Eu estava um dia na minha casa, e eu orei a Deus, e falei para Deus: Senhor, né, tem misericórdia, eu preciso de uma palavra, de uma resposta, eu tenho que me dar uma resposta, porque
eu estou sem saber o que fazer, e comecei a me derramar diante de Deus. Aí fui no escritório da pastora lá da nossa igreja, que ela é contadora, e quando eu chego lá, aí passa 5 minutos depois que eu estou lá, entra um senhor já de 80 anos, e ele abre a porta, glória a Deus, aleluia! A gente até assustei na hora. A pastora levantou, assustada, pensou que era um assalto, e disse que ele fez isso dentro do banco Bradesco, todo mundo deitou no chão. Assustado, e já vê os guardas pegando ele, porque ele já faleceu. Aí conversa vai, conversa vem, aí de repente ele me chama e fala assim, antes de você vir para cá, você orou a Deus, não foi? E você falou para Deus que precisava de uma resposta? Então, eu estou aqui para te dar a resposta. E eu fiquei assim, eu olhei para aquele homem, né? Um senhor já de idade, mas ele tinha todo o gás e pique para ser aquela pessoa que Deus podia contar. Eu quero te fazer uma pergunta. Olha, Abraão, ele soube o valor de renunciar. Você imagina, ele deve ter olhado para o pai dele, toda a família dele, a cidade que ele nasceu, e Deus estava falando para ele, solta tudo isso, libera tudo isso na sua vida, renuncia, porque se eu quero ter uma aliança com Deus, não tem como eu viver minha vida sem renúncias. É impossível uma pessoa aliançada com Deus não ter renúncia. E eu quero te perguntar, o que você renuncia por Deus? O que você tem renunciado por Deus? Qual é o preço que você paga hoje pela obra de Deus? Às vezes você vai dizer assim, eu já sou dizimista, eu ajudo também naquilo que precisa. Esse é o seu preço? Eu estou ofertando, e sempre que tem algo para fazer, uma oferta especial, oferta. Esse é o seu preço? Eu estou buscando trazer visitantes na igreja, é o seu preço? Isso é suficiente para você dizer que você é uma pessoa aliançada com Deus, uma pessoa que renuncia a algo por Deus, pelo seu reino? O que você hoje está renunciando pelo reino? Deus, queridos, Ele não tem aliança com quem não renuncia nada. Essa que é a verdade. Deus não vai ter uma aliança com uma pessoa que Ele não quer renunciar a nada. Abraão renunciou. A aliança, ela envolve renúncia. Renunciar a si mesmo, às minhas vontades, o que eu mais amo muitas vezes, aquilo que eu gostaria, muitas vezes até os meus próprios sonhos, para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Olha, eu renunciei muitos sonhos meus para estar onde eu estou. E até hoje eu ainda renuncio. Por exemplo, eu fiquei 30 anos sem passar o Natal em Minas Gerais. Meu esposo às vezes vinha e eu ficava. E se eu vim nesse período, mais ou menos, deve ter vindo umas 2 vezes só, mas ele vinha e eu ficava, sempre eu ficava. Porque ele tinha a mãe dele, a família, aí ele passava com eles e eu ficava lá. E eu sempre incentivava ele a vir. Porque, como eu sentia muita falta, eu sabia que ele estava sentindo também. Então, eu falava, vai, eu animava ele, mandava ele ir. Ele até falava, você está querendo, né, que eu vou? Eu falei, não, é para você ir mesmo, ficar lá. Aproveita.
Renunciar com Deus é ganhar, queridos. Então, antes de você ter uma aliança com Deus, você precisa entender que para ter essa aliança tem que renunciar. Abraão tinha que se desprender da família, dos amigos. Já imaginou? Ele tinha a galera dele, né? A turminha que a gente sempre tem. E ele teve que dar tchau para tudo aquilo ali, para ir para um lugar onde Deus ainda ia mostrar para ele, que ele nem sabia onde que era. E isso aconteceu comigo. Meu esposo foi conhecer Marabá e eu não. Mas como ele vive em qualquer lugar, até no mato comigo, né? Ele não fica lá sem eu, tenho certeza, mas comigo ele vai para qualquer lugar. Então, quando nós chegamos em Marabá, que o pastor Humberto estava dirigindo, que eu entrei na entrada, graças a Deus que era ele que estava dirigindo, que senão eu tinha pego e dado a volta. Entendeu? Que quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, tanta coisa diferente, uma cidade totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Então, Abraão, ele renunciou às facilidades, porque hoje a gente quer as facilidades, né? A gente quer tudo fácil. A gente quer a obra já andando, né? Você quer a igreja cheia sem evangelizar, sem ir atrás das pessoas, sem orar, sem muitas vezes até jejuar, sem fazer sacrifício. Nós queremos tudo fácil. Nós estamos numa geração assim. E eu vim de uma geração que nós tocávamos o nosso louvor, o fogo caiu, o Espírito Santo descia com uma parte só da bateria, um tamborzinho, o violão pendurado aqui, às vezes até faltando uma corda, e não tinha, às vezes, nem alça para o violão, que a igreja não tinha dinheiro, e nós cantávamos, e o Espírito Santo vinha, e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, passava gente na porta, endemoniado, caía, os irmãos corriam lá, punha para dentro, e aí o fogo lastrava na igreja, e gente convertendo, sabe? E hoje, muitas vezes, nós temos toda a parafernália, temos tantas coisas, e pouco poder de Deus, né? Nós temos dificuldade até de bater palma, irmãos. Né? De levantar as mãos para o Senhor, né? Porque nós estamos precisando. Deus precisa de uma geração aliançada com Ele. Quem tem aliança, ama a Deus sobre todas as coisas. É fácil para ele renunciar. Então, nós precisamos entender que a renúncia é importante. Olha, eu gosto muito da história de David Livingstone. Depois você pode procurar na internet. Ele era médico. E ele foi para a África. E diz a Bíblia que ele renunciou tudo para estar lá servindo a Deus quando Deus o chamou. E ele trabalhava com ervas, e as pessoas procuravam ele para a respeito dos remédios, das ervas. E ele conquistou uma geração na África, assim. E um dia a esposa dele faleceu, depois passou uns anos, ele faleceu, e mesmo com a esposa falecida, ele permaneceu lá firme no propósito, naquilo que Deus tinha para ele, se entregou de coração, alma, pela África, ele amou a África de paixão. Então, resumindo, quando ele faleceu, né, os familiares vieram buscar o corpo dele. E quando vieram buscar o seu corpo, os africanos falaram, vocês podem levar o corpo, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Então, eles abriram o peito, arrancaram o coração, e lá eles enterraram o coração dele. Porque ele amava, eles se sentiram amados, né, por David Livingstone. Ele deixou um grande legado. Que legado você vai deixar? Se você morrer hoje, quem vai sentir falta de você?
Só a sua família? Que é obrigação da família sentir falta, né, nossa? Porque se a família não está sentindo, tem alguma coisa errada. Mas é obrigação da família sentir falta de um parente quando ele falece. Só quem trabalha com você, ou você deixou uma marca na vida de outras pessoas? Você tem deixado marcas na vida das pessoas? Eu te pergunto ainda, você está disposto a renunciar por amor a Deus? Está disposto a renunciar para ter uma aliança com Ele? Hoje, o que você precisa renunciar na sua vida para você ganhar mais de Deus, para ser aquilo que Deus quer? Paulo diz que para ganhar a Cristo, ele considerou todas as coisas como excremento. Cada um de nós temos lutas. Nós todos temos lutas, temos dificuldades, enfrentamos grandes batalhas. Mas essas lutas, essas batalhas, elas não podem nos parar. Não pode parar você. Talvez você busca muitos subterfúgios e olha para muitas dificuldades, e aí você parou no meio do caminho, não é motivo para você parar. Deus quer que nós venhamos a renunciar, porque Ele tem bênçãos para nós, Ele tem presentes para as nossas vidas, tem coisas tremendas a fazer nas nossas vidas. Deus tem coisas incríveis, Deus tem milagres, tem portas abertas para a tua vida. Você quer ter uma aliança? Quer renunciar? O segundo ponto da aliança, que é importante, dos elementos, fé. Vá para a terra que te mostrarei. Já de idade, sem saber o que lhe esperava. Quem de nós iríamos para um lugar assim? Não, Deus, me dá o mapa aqui. Ó, eu vou pôr no GPS. Vou pesquisar para saber que cidade que é. Eu quero saber se lá tem shopping. O que tem nessa cidade para eu poder ir? Se a tecnologia ela é de última geração, porque se for ultrapassada, Deus, não dá não. Se não tiver internet, então o senhor nem conta comigo. Deus ainda ia mostrar, e ele não sabia, então tinha que ter fé. Tinha que ter fé para aceitar uma proposta assim. Sair sem saber como iria ser, é fé. Então, Abraão, ele foi um homem de fé. Um homem de muita fé. Então, em 2022, se você quiser ter uma aliança com Deus, você vai ter que aprender a viver pela fé. O que você hoje vive pela fé na sua vida? O que você hoje faz que é só pela fé? Se você tirar o seu talento, seu potencial, a sua habilidade, porque nós nascemos com habilidades, temos habilidades, mas se você tirar tudo isso da tua vida, seu salário, o que sobra de fé para você? Deus quer usar você, querido. Ele quer te abençoar, mas você precisa ter fé. E eu pergunto, onde é que está a sua fé? Talvez você não tenha a formação acadêmica que você gostaria. Tão desejada a formação acadêmica. Se sinta limitado, preso. Às vezes você olha e fala, eu não tenho tempo. Como que eu vou ser usado? Mas se você tiver uma aliança com Deus, aonde você estiver, coisas extraordinárias acontecerão. Eu lembro quando eu li Deus é dono do meu negócio, que era para aquele projeto que sempre tem homens de negócios, né? Da Donep. E eu li esse livro. E aí ele conta que ele era vendedor de coisas da zona rural. E aí ele saiu para vender e
Aí ele olhou as fazendas ao longe, assim, que ele tinha que andar numa estrada, o carro não passava, ele tinha que andar a pé com a maletinha dele na mão. Hoje esse cara, ele é milionário. E aí ele pensou, não, eu vou caminhar então. E ele viu ao longe uma casinha, aquela casa atraía ele a ir para lá. Ele falou, eu vou chegar lá naquela casinha. Então, ele chega naquela casinha, naquela fazenda, ele abre a porteira e entra. Quando ele entra lá, que ele vai chegando, aproximando da porta, uma senhora de idade abre a porta. E aí fala para ele, eu estava te esperando. Ele, mas como assim me esperando? Deus falou para mim que ia te enviar, porque eu falei para ele, Senhor, eu sou já de idade, moro numa fazenda, não, eu quero falar de Ti para as pessoas, quero falar de Jesus hoje para uma alma. Então, eu não posso ir, mas o Senhor pode enviar. Aí ele, você é essa pessoa. Aí ela prega para ele, faz o apelo dentro da casa dele, faz o cafezinho, chama ele, aí prega para ele, faz um apelo e ele aceita Jesus, dentro da sala dela. E hoje ele se tornou um grande empresário. Então o livro chama Deus é dono do meu negócio. Queridos, era uma senhora aliançada com Deus. Quem é aliançado com Deus vai viver coisas que nunca imaginou. Vai aprender coisas que não sabia, vai viver novo tempo em Deus. Então, eu quero dizer para você, não se curve diante das lutas, nós estamos passando por lutas, mas não se curve, porque o que Deus tem para a tua vida é grande. E Deus está chamando um povo que não anda segundo as circunstâncias, mas por fé. É você? Eu gosto muito daquela música do Fernandinho que fala assim, olha, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. É isso que nós somos. Nós não somos escravos. Às vezes você fica com medo. Você está aí, Deus está te chamando, e você fica com medo, mas se eu não der conta, Senhor, se eu não for essa pessoa que o Senhor vai usar, e se as expectativas não forem boas, e daí, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Nós temos que sermos valentes para não parar, para não desistir. Temos que ser valentes para empreender, para alcançar, para ser cheio do Espírito Santo, para ficar firme no meio dos ventos, das tempestades. Muitas vezes nós vamos chorar mesmo, mas nós vamos continuar semeando, andando na direção do que Deus tem para a nossa vida. Porque nós somos aliançados. Somos ou não somos? Nós somos aliançados, e os aliançados, eles persistem nas promessas, eles confiam nas promessas. Os aliançados têm fé no impossível, e faz o impossível para agradar a Deus. Todo projeto que Deus tem para a nossa vida, exige fé. Não existe nada que você não vá fazer, que se falar é para Deus, não vai exigir fé de você. Olha, George Miller, procura pesquisa sobre ele, leu a Bíblia 200 vezes, com uma exceção, 100 vezes foi de joelhos. Cuidava de orfanatos, ele tinha um orfanato que tinha 2.000 crianças. E um dia ele leu que ele estava passando dificuldade nesse orfanato, no outro dia ele tinha que alimentar as crianças e não tinha comida. E aí ele leu o Salmo 81:10, que diz assim, abra a tua boca e eu te alimentarei, eu encherei você. E aí ele olha aquilo, e aí ele vai e fala lá no orfanato, olha, abre a tua boca que eu encherei. Essa é a palavra que Deus falou para mim. E aí ele recebe no orfanato dele, um dia, um seminarista, aliás, um pastor. E aí, à noite, ele fala assim, antes de dormir, vamos orar comigo, porque amanhã eu preciso dar café da manhã para as crianças, mas não tem nada na despensa. 2.000 crianças para alimentar.
Aí o pastor olhou para ele e falou, como é que você consegue dormir? Falar de dormir, sabendo que amanhã as crianças não têm o que comer. Ele falou, vamos orar, que Deus falou que é para eu abrir a boca que ele vai encher. Aí ele ora junto com ele, pede para Deus, fala, Deus, olha, as crianças não têm nada, mas eu confio no Senhor, o Senhor disse para eu abrir a boca, o Senhor ia encher. E aí, no outro dia, eles dormiram, no outro dia amanheceu, ele tinha um rapaz que ajudava ele lá, quando esse pastor olhou, as mesas todas postas, cheias de alimento. Aí ele perguntou, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, olha, quando o Jorge Miller estava dormindo, um irmão veio aqui à noite, era mais de meia-noite, e falou, não estava conseguindo dormir, Deus disse para mim que é para eu trazer todos esses alimentos aqui. Aí ele encheu a despensa naquele dia. Ele estava um dia indo pregar, queridos, e aí, indo de navio para uma cidade, e no meio do caminho do mar, surgiu uma neblina, e tampou toda a visão, então o navio começou a ir muito lento, e ele falou assim para o capitão, olha, se não acelerar, eu não vou conseguir chegar a tempo para trazer a mensagem nesse lugar. Aí ele chamou o capitão do navio e falou, eu vou orar, você quer ir orar comigo? Ele falou, vou orar. Aí ele foi para um lugar e começou a orar, o capitão ficou olhando para ele, falou, vou orar para essa neblina dissipar. Aí ele foi, orou, e o capitão falou para ele assim, então, já que é assim, então eu vou orar. Ele falou, não, você não vai não orar mais não, porque só pode orar quem acredita. Você não estava acreditando? Vai lá na frente do navio, olha, porque a neblina já dissipou. Então, aí a neblina dissipou, e ele pregou naquele dia, naquela cidade, chegou a tempo, e Jorge Miller pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Qual é a diferença? Nós precisamos, querido, nos apoderar do que a Bíblia nos diz. Se você se apoderar, Deus vai fazer grandes coisas. A diferença desses homens é isso, que às vezes um versículo para eles fala muita coisa. Os grandes homens de Deus. E para nós, às vezes, não significa nada, né? 2022 pode ser o ano da sua vida. Se você for uma pessoa 100% aliançada com Deus, orar mais, ler a palavra, ter uma vida com Deus, tomar posse da palavra. Você quer esse compromisso? E, por último, nós temos que entender a nossa missão. Estou terminando, tá, irmãos? Que ele fala qual que é a missão dele. Sair da terra, ir para uma terra que ele ia mostrar, né? E aí, por último, ele fala para ele, sê tu uma bênção. Então, quando Deus está falando a verdade, quando eu te abençoar, você compra uma lancha e vai passear e aparece na igreja de vez em quando. É isso? Quando eu te abençoar, compre uma casa na praia, uma motona. Não era isso que Deus estava falando. Deus, ele não vai fazer uma aliança para atender às nossas vontades somente, os nossos gostos. Deus quer uma aliança com você para que você seja uma bênção para outras pessoas. Seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Seja uma bênção, onde você for, né? Leve outros a conhecer o poder de Deus. Deus quer que você seja alguém que ore e as coisas aconteçam, que ouça a sua voz. Alguém que reflete Jesus, que chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, que seja representante dele aqui na terra.
É isso que Deus quer. O que você vai ter, o que você vai receber após isso, você vai ter um carrão do ano, celular da hora, uma lancha, se vai para a praia, vai ter um apartamento, isso aí não interessa. É se você vai ser uma bênção, você vai representar Ele em tudo que você tem, com tudo que você é. É isso que Deus falou para ele. E Abraão enriqueceu ou não enriqueceu? E ele foi ou não foi uma benção? Ele foi uma benção. Então, queridos, seja uma benção. E a gente começa sendo bênção, mesmo tão duro, não tendo nada, entendeu? A gente é bênção, tendo muito, tendo pouco, nós somos bênção. As coisas estando como nós gostaríamos ou não, nós vamos continuar sendo uma bênção. Não é? Se 1.000 caiu ao seu lado, 10.000 à tua direita, o que fala? Não é para você ser atingido, mas para você ficar firme, aliançado com Deus. Alguém que reflete Jesus. Então, se alegre, que seja representante dele aqui. Deus quer que você surpreenda as pessoas com seu amor. E para terminar, eu quero dizer para você algo importante para a sua vida. Você é a resposta que muitos esperam. Sabia disso? Talvez pessoas olhem para você e não dê o valor para você que você gostaria. Talvez você mesmo se desvalorize. Falar, eu não sou um pregador. Eu nem sei o dom que eu tenho. Né? Eu nem estudei direito, ou sei lá. Né? A gente coloca tantas dificuldades, não é verdade? Sei falar direito. Aí Deus fala, eu vou te capacitar, como Jeremias. Né? Você é a resposta que muitos esperam. O modelo de fé, a carta viva de Deus. Você é a palavra profética. E você nasceu para abençoar. É isso que a Bíblia diz. Que nós somos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De maneira que nós temos toda sorte de bênção. Nós somos pessoas abençoadas. Né? Você nasceu para abençoar, para prosperar. Você tem a palavra de fé que o mundo precisa. Mesmo que seja um versículozinho, uma frasezinha, um olhar, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Você tem essa capacidade. Por isso que muitas vezes Satanás investe contra você, tenta tirar você do plano, rouba de você a visão do propósito de Deus, quer fazer você muitas vezes quebrar aliança com Deus e com a igreja. Deus quer te usar para ser bênção. Ser tu uma bênção. Você precisa, queridos, antes de entrarmos em 2022, rever a sua aliança com Deus e renovar ela. Uma aliança envolve promessas de Deus para nós. E Ele tem grandes promessas para a sua vida, não só para a tua vida, para a tua família. Talvez a tua família não esteja como você gostaria. As coisas não estão indo como você planejou. No meio do percurso aconteceram coisas que deram errado. Mas Deus ainda permanece o mesmo. E Ele ainda continua com as promessas vivas para a tua vida. E Ele fala para Abraão, engrandecerei o seu nome. Quer dizer, ele vai ser famoso. Você vai ser conhecido, porque você é uma bênção. Quando falar do teu nome, falar, nossa, é uma bênção. É bênção. Não vai ser conhecido porque tem um carrão, porque tem uma lancha, porque tem um apartamento da hora, porque tem dinheiro, mas não é pela tua profissão, pelo que você é. Vai ser conhecido porque você tem aliança com Deus, porque você é bênção. Engrandecerei o seu nome. Você vai ser uma pessoa influente, aonde você for.
mas tem que ter uma aliança. E as pessoas no mundo vão ver quem são os aliançados. E nós estamos vivendo essa época, onde nós estamos vendo quem realmente são as pessoas aliançadas com Deus. Não é? Por isso que nos últimos dias, os desaliançados se apostatarão da fé. Né? Mas nós aqui não somos desses, somos, irmãos? Eu queria que você se colocasse de pé. E que daí, da onde você está mesmo, você renovasse sua aliança com Deus. Queria que os músicos viessem, tocassem uma canção, e você fizesse uma nova aliança com Deus. Antes de 2022. Fizesse um novo contrato com o Senhor. E que você se dispusesse para Deus para fazer o que Ele quisesse. Se Deus falar, quero que você seja um pastor, então glória a Deus, abraça a causa, amém? Falar, eu quero que você limpe o chão, seja bênção limpando o chão, faça aquilo que Deus quer que você faça. Eu creio que nós temos que renunciar, amém, irmãos? Ceder para Deus. Não ficarmos lutando. Né? Eu sinto que tem algumas pessoas que estão lutando com Deus. É hora de você parar. Então, reveja a sua aliança com Deus nesse momento e você se apresente diante do Senhor. Amém? Podemos fazer isso? Então, curva a sua cabeça. Feche seus olhos e começa você a falar com Deus. E se você tiver que pedir perdão a Deus porque você quebrou alguma parte do contrato com Deus esse ano, essa é a hora, esse é o momento. E renove sua aliança com Deus.